está propiciando, né? Então, montamos aqui de uma forma organizada um conjunto de perguntas, tá certo? E aí a gente vai tentar, vamos dizer assim, trabalhar esse antes, o durante e o depois, né? Da forma mais organizada possível. E vocês podem perguntar também, né? Sendo que a gente está indo nessa lógica até para poder organizar depois a ideia de como ela foi concebida e como ela está sendo utilizada. Bom, então a primeira questão para a Ariane, né, para a gente tentar começar, é como surgiu a necessidade da prática em si, né? E essa é a ideia dessa primeira abordagem, e aí eu vou deixar aqui no quadro essa primeira, né, Ariane? Isso. Essa primeira aqui, como estava antes, né? Foi o iniciozinho e depois como ela evoluiu. Eu não sei se o pessoal da Bacia de Campos enxerga esse slide, acho que não, né? Sim, estamos enxergando sim. Opa! Tá. Tem um modo. Ah, tem um modo de ampliar, né? Aqui? Melhorou? Então, Ariane, se você puder explorar um pouquinho essa fase inicial, que foi o planejamento, como foi concebido e como chegou no estágio que está hoje. Está aqui o slide, né? Você tem aqui também? A gente puder falar um pouquinho sobre isso e depois a gente vai engatando aí as outras perguntas até espremer vocês ao máximo, né? Olha a porta. Não, a porta. Tá ok. Bom dia, né? A gestão do conhecimento no abastecimento, ela já acontece desde que a Petrobras foi criada. Em 2005, a gente pensou numa forma estruturada de se fazer gestão do conhecimento, ou seja, ver o que já estava acontecendo em algumas unidades isoladas e sistematizar isso e disseminar para todas as áreas. Disseminar com foco de implementar mesmo, não só de comunicar às pessoas. Então, em agosto de 2005, a gente fez um diagnóstico. E nesse diagnóstico, a gente colheu a experiência de algumas áreas e no abastecimento ocorria de forma informal esse rodízio técnico. O que é o rodízio técnico? O rodízio técnico é uma prática, né, de gestão do conhecimento em que o empregado vivencia a sua atividade numa outra gerência ou órgão da Petrobras ou fora da Petrobras. E essa vivência em outra área, o foco é ver a sua atividade do ponto de vista do cliente ou do fornecedor ou de uma área espelho, né? Melhorar relacionamento e desenvolver as pessoas e o conhecimento que está sendo tratado. Então, nessa época, a gente fez esse diagnóstico e viu diversas práticas que ocorriam de forma não estruturada. E colheu ideias também das áreas para montar um programa. O programa foi composto de 8 práticas, o rodízio técnico foi a primeira prática a ser implementada já em maio de 2006. Então, para implementar o rodízio técnico, qual foi a grande prioridade do abastecimento? A gente tinha, num curto espaço de tempo, uma entrada de 2.000 novos empregados. Em 3 anos, 2.000 novos empregados entrariam no abastecimento, ou entrando via admissão ou transferência interna. E essas pessoas, elas precisavam chegar e já desempenhar um trabalho num ritmo acelerado, porque a Petrobras estava num ritmo de crescimento acelerado e continua nesse ritmo de crescimento. Além disso, a gente também precisava melhorar as interfaces entre as áreas. Então, os pontos críticos eram acelerar o desempenho das pessoas, melhorar a interface das áreas e também colher o conhecimento das pessoas que estavam entrando. Até então, a Petrobras, historicamente, os empregados que entravam não tinham muito conhecimento e na Petrobras era tratado como um novo até 5 anos de Petrobras, 10 anos de Petrobras. Ele era novo para a Petrobras. O que a gente viu é que lá em 2005, 2003, já estavam entrando pessoas com conhecimento de mercado. Então, isso para a Petrobras era importante capturar também. Então, o rodízio, ele tratou inicialmente dos novos empregados, que era esse fluxo que está na tela. Então, a partir da alocação dos novos empregados, a gente tinha um período em que esse empregado ficava se ambientando na sua área de atuação. Esse era o período que ele, junto com o seu gerente, elaborava o plano de rodízio técnico, né? Então, o empregado era alocado,
ele tem uma gerência de lotação, que é a gerência onde ele estava lotado inicialmente. O seu gerente planejava esse rodízio, ou seja, montava um plano mesmo com atividades, responsabilidade, o objetivo dele estar vendo aquela atividade naquela área, e ele realizava um rodízio por 2 meses. Esse era o prazo inicial quando a gente implementou o rodízio. A pessoa chegava, ela ficava 1 semana, 2 na sua área de lotação e ia direto para o rodízio. Por que a gente fez isso inicialmente? Primeiro, porque a gente queria garantir que o rodízio ocorresse. O maior questionamento na época, no início, foi que a gente já estava precisando de gente para trabalhar e ele já ia ceder logo no início. Então, o que a gente procurou fazer? A pessoa fica pouco tempo na área e vai direto para o rodízio. Porque a justificativa que a gente usou foi a seguinte: você até então não tinha ninguém, então esperar 1 mês, 2 meses a mais não vai fazer tanta diferença assim para o seu processo. E essa pessoa, quando voltar, vai voltar mais capacitada. Então isso foi uma estratégia no início, que hoje a gente já flexibilizou esse prazo. Esse prazo hoje ele é obrigatório de 15 dias para novos empregados. E a prática ela já ocorre desde maio de 2006, com mais de 600 empregados do abastecimento que já participaram, sendo novos empregados, e ano passado a gente estendeu essa prática para empregados experientes também. Né? Quem bancou esse projeto? Porque, na verdade, teria que ter algum executivo para poder dizer, não, é para ir mesmo ou não é para ir, né? Porque se depender do gerente... A tendência é não liberar ninguém, né? O patrocínio, em processos de gestão do conhecimento, o patrocínio da liderança é fundamental. E nesse caso da gestão do conhecimento no abastecimento, foi a gerente executiva do abastecimento corporativo, que na época era Venina. Então, em 2006, foi feita uma iniciativa estratégica ligada ao BSC do abastecimento. Essa iniciativa tinha um patrocínio de diretor do abastecimento. Então, nesse primeiro ano, foi a gerente executiva e o diretor do abastecimento. E depois foi a gerência executiva do abastecimento corporativo. Ocorreu algum caso da pessoa ficar 2 meses e depois não voltar? Não. Até porque o gerente, na hora de montar o plano, ele sabia muito bem como acordar com o gerente que ia receber o outro. Senão acabava o programa. Não, senão acabava o programa e esse não era o objetivo. Olha só. Mas teve algum histórico de remanejamento, assim, de troca, às vezes? Os casos de troca, eles não ocorrem por causa do rodízio. Ele ocorre depois de 2, 3 anos alocado na área. Né? Porque o que acontece? Quando o empregado ele é alocado na área, ele assina verbalmente um compromisso com o gerente, né? De que eu estou aqui, gostei da sua proposta de trabalho e vou procurar desempenhar um bom trabalho. Se ocorre depois de um tempo, não é no rodízio que isso acontece. Aqui, como é que você levar em conta a questão das competências individuais na entrada? Porque você está sendo empregado, você não conhece todo o acervo de competências. Né? Como é que vocês trabalhavam com as competências individuais durante o plano de trabalho na fase 2, por exemplo? O plano de rodízio ele era direcionado especificamente para a atividade que essa pessoa ia fazer. Então, se eu entrava para trabalhar com alocação, com logística, suprimento de petróleo, movimentação de derivados, eu ia conhecer a minha atividade em outras áreas. Né? E a parte de competências, ela era conhecida no momento da seleção. Né? Posteriormente a isso, né, depois que a pessoa está no abastecimento, ela passa por um processo de mapeamento de competências. Hoje a gente tem um modelo estruturado em que 8 mil empregados possuem as suas competências mapeadas com seu plano de desenvolvimento direcionado para a atividade. Né? Então, a troca de conhecimento ela era mais em função da atividade, do relacionamento e da cultura. Né? A Petrobras ambientava o empregado na cultura Petrobras e o empregado trazia visões externas à Petrobras. Ô, Eliane, olha só, quer dizer, a gente sabe que um fator muito importante nessa questão da gestão é o comportamento, né? E gestão do conhecimento também. Uhum. Então, qual era a expectativa quando vocês começaram o programa de ganhos? Os técnicos eu acho que ficam mais evidentes, mas você também pode falar, mas principalmente os comportamentais. O que a gente tinha como meta?